Olá, seja bem-vindo ao encontro com a palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. O encontro com a palavra é um espaço reservado dentro do nosso canal, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, semanalmente, nós postamos aqui vídeos com estudos da palavra de Deus, e hoje o tema do nosso encontro é uma vida de integridade. E o texto que nós vamos ler se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6. Nós iremos ler os versos 43 e 44. Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44. Assim diz a palavra de Deus. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, e nem se apanham uvas dos espinheiros. Amém. Vivemos em um tempo onde a aparência e o discurso frequentemente ele é colocado acima do caráter, acima da verdade. As pessoas aprendem a construir a imagem, mas é interessante que o Evangelho de Jesus ele mostra algo profundo, ele mostra algo relacionado ao nosso íntimo, a qual ele chama de fruto. E aqui no Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina que a vida espiritual, a vida espiritual verdadeira, ela sempre produz evidências visíveis. O fruto revela a raiz. A prática revela o que está dentro do coração. A vida exterior, ela revela tudo o que está no interior. De fato, ao olharmos esta abordagem de Jesus, nós podemos entender que, como cristãos, nós precisamos viver com integridade. Jesus não está falando a respeito de perfeição, a ponto de não termos falhas, mas uma coerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos. A vida, queridos, sempre revela a sua verdadeira natureza. Vejam, Jesus diz: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Jesus usa uma imagem aqui simples, mas muito poderosa. Ninguém, queridos, pode esperar colher uvas de espinhos. O fruto sempre corresponde à natureza da árvore. Ele não pode ser diferente. E aqui eu concordo com o teólogo João Calvino, que ao comentar esse texto, ele diz que Cristo mostra aqui a verdadeira condição do coração inevitável do ser humano. Ou seja, o ser humano não pode evitar a manifestação daquilo que está dentro do seu coração. O que Calvino interpreta aqui dessa passagem é que podemos esconder por um tempo a nossa verdadeira identidade, mas ela sempre será revelada através dos nossos frutos. As palavras, atitudes, reações e escolhas que nós tomamos acaba revelando quem realmente nós somos. Jesus não está interessado apenas em declarações religiosas. Jesus não está apenas interessado em uma aparência exterior. Jesus está interessado em uma fé visível, uma fé que brota do interior, uma fé que está no coração. O que os frutos da nossa vida estão fazendo de diferente
no cotidiano em que nós vivemos. Precisamos entender que integridade é coerência entre raiz e fruto. Jesus ele ensina que existe uma ligação inseparável entre o interior e o exterior. Lembrem-se, a religião dos fariseus, a qual nós vemos frequentemente aqui nos evangelhos, focava na aparência, enquanto Jesus traz o evangelho, que foca na transformação interior. A graça de Deus, ela não produz apenas mudança no nosso comportamento, mas ela renova todo o nosso ser. Tudo aquilo que nós sentimos, pensamos e expressamos. Uma árvore saudável, ela produz um fruto saudável, porque a sua natureza está transformada. Então, a integridade cristã é exatamente isso. Uma vida coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, a qual nós professamos. Não é uma vida de perfeccionismo, não é uma vida que busca a perfeição, mas é uma vida que busca a sinceridade diante de Deus. Nós devemos, queridos, entender que esta coerência entre o que nós cantamos, falamos, ou até mesmo nos expressamos através do culto que nós prestamos a Deus, ela precisa ser verdadeira durante toda a nossa vida, não somente aos domingos ou quando nós participamos dos cultos da igreja. E isso nos leva a entender que o fruto não salva, mas o fruto é evidência da salvação. E isso é importante, porque Jesus não está ensinando salvação pelas obras. Jesus está ensinando que as nossas obras, elas revelam se de fato fomos salvos. Os frutos não tornam a árvore viva, mas elas revelam que a árvore está viva. As boas obras são consequência da regeneração do Espírito Santo na nossa vida e nunca a sua causa. E isso é essencial no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Cristo, ao pregar o Evangelho, ele diz que os frutos que nós produzimos, eles não podem trazer méritos diante de Deus. Mas os frutos que nós produzimos revelam que verdadeiramente nós fomos transformados. E agora vivemos uma nova vida em Cristo. Se podemos expressar a nossa fé, podemos dizer que a verdadeira fé produz evidências perceptíveis de transformação. Aquilo que nós praticávamos, não praticamos mais. E a nossa vida apresenta essas evidências em uma ação contínua da transformação de Jesus. Então, o maior fruto da integridade que nós podemos, como cristãos, ter em nossa vida é se parecer com Cristo, sermos parecidos com Cristo. Agora podemos ver que a pergunta central do texto não é apenas tenho frutos, mas a pergunta central do texto é: os meus frutos refletem Jesus? Refletem uma vida salva por Jesus? O verdadeiro discípulo, ele passa a demonstrar progressivamente o caráter do seu mestre, a ponto dele ser reconhecido como discípulo daquele mestre. Se queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, nós precisamos demonstrar o caráter do nosso mestre. E quais as características de Jesus que mostram o seu caráter? Jesus era humilde, era misericordioso, era puro, era amoroso, verdadeiro. Jesus, ele demonstrava o perdão, demonstrava a santidade, demonstrava a reverência,
demonstravam temor. A integridade cristã não é uma autopreservação moral apenas, mas é sermos semelhantes com Cristo. E isso muda tudo em nossa vida. É preciso fazer uma introspectiva dentro de nós. As pessoas enxergam mais Cristo em nós hoje do que quando nós estávamos perdidos? Será que mudamos não somente moralmente ou exteriormente, mas interiormente, a ponto de refletir o caráter de Cristo? Essa passagem de Lucas, queridos, ela nos ensina que toda árvore produz fruto conforme a sua natureza. Então o coração sempre revela a verdadeira fé que está dentro dele. A integridade cristã, ela nasce de um coração regenerado. E o alvo final, o objetivo final da vida de todo cristão, de todo discípulo, é refletir Jesus Cristo. Portanto, devemos examinar os nossos frutos. Não apenas as nossas palavras, as nossas atitudes e reações, mas tudo o que envolve a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos objetivos, tudo nós precisamos examinar. E nós precisamos buscar uma transformação interior. Entenda que Deus não deseja apenas transformar a sua aparência física, o seu vocabulário, mas Deus quer transformar o seu coração. Para isso, você precisa permanecer em Cristo. Somente quando estamos unidos com Ele, com o nosso Senhor, nós podemos demonstrar o verdadeiro fruto do Espírito. E isso é viver com autenticidade, ou seja, viver de maneira transparente. Em um mundo que cada vez mais está mergulhado no pecado, cada vez mais afastado de Deus, não precisamos de mais religiosos. Precisamos de cristãos íntegros que servem ao seu Senhor, que são discípulos verdadeiros. Queridos, uma vida de integridade não significa uma vida com ausência de luta, mas é uma vida de constante perseverança na presença de Deus. O cristão verdadeiro, ele precisa ter a consciência que ele irá produzir frutos maus. O cristão verdadeiro precisa ter a consciência que ele irá cair, mas ele precisa se arrepender, precisa voltar para Cristo, precisa voltar a produzir bons frutos. E esta é uma transformação contínua na vida de todo discípulo de Cristo. Porque se um dia fomos alcançados pela graça de Deus, precisamos então viver uma vida que demonstre isso, produzir frutos diferentes, sermos diferentes. Quando Cristo transforma o coração, Ele transforma a raiz. E uma raiz transformada irá produzir frutos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a entendermos a Sua palavra e aplicarmos a Sua palavra em nossas vidas, em tudo que envolve a nossa vida. Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. E até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Quando teu Espírito habita em mim, tudo em meu ser começa a refletir teu amor que não tem fim, tua paz que me conduz, a alegria que me faz sorrir pra luz. Já não sou mais quem eu era, teu Espírito me revela, teu fruto cresce em mim, me ensina a te seguir, com amor, com alegria, com
Cada passo, cada olhar é chance de te revelar. Nas palavras que eu disser, na maneira de